Sabe aquela sensação muito particular, acho que quem pedala à noite conhece bem? A cidade está quieta, finalmente, e aí, do nada, você ouve Ah, sim. um som de corrente de bicicleta. Só que não é a sua. E a cabeça já dispara, né? Na hora. É outro ciclista. Alguém voltando do trabalho, ou... É, outra coisa. E é nesse outra coisa que mora todo o fascínio e o medo. É a incerteza que transforma um som que seria banal em, nossa, pura ansiedade. Exatamente. E o material que a gente vai analisar hoje mergulha de cabeça nisso. Mergulha mesmo. Temos aqui um texto que se apresenta como o primeiro capítulo de uma crônica sobre uma lenda urbana, O Ciclista Sem Nome. E a história se passa em Caruaru. Certo. Então a nossa missão aqui é meio que desmontar essa história. Entender como ela pega elementos tão simples e transforma em algo que dá um arrepio de verdade, sabe? O que faz uma lenda urbana moderna funcionar. O que me chamou a atenção logo de cara foi a estrutura do texto. Não é uma narrativa comum. Não mesmo. A formatação, as pausas indicadas, é quase um roteiro. A intenção é que a história seja sentida, não só lida. Acho que a gente pode explorar como essa escolha, a sonoridade, o vocabulário, tudo isso cria uma atmosfera que uma prosa normal talvez não conseguisse. E é fascinante pensar nisso, né? Lendas urbanas são um espelho dos nossos medos. E essa se conecta direto com a cultura do ciclismo noturno, que está super em alta. Totalmente. Ok, vamos lá então. O texto não enrola. Ele já nos joga em Caruaru, de madrugada, depois das 2 da manhã. Uhum. E a primeira frase já prepara o terreno. Dizem que o silêncio da madrugada nunca é completo. Isso já me deixou meio desconfortável. Porque questiona aquela segurança que o silêncio deveria trazer, né? É uma ótima observação. Não é um silêncio vazio. É um silêncio que contém alguma coisa. O autor está dizendo que mesmo quando a gente acha que não tem nada acontecendo, sempre tem algo. Exato. E é nesse vácuo que ele introduz o primeiro elemento de terror, O som. o som. A descrição é muito precisa. Um som seco, ritmo constante, como uma corrente girando, bem devagar. Qualquer ciclista conhece esse som. Mas o que me arrepia aqui é o bem devagar. Sim. Um som rápido é só alguém passando, mas um som lento parece que está te medindo, te observando, sem pressa nenhuma. O que você acha que tem por trás do peso dessa descrição? Você tocou no ponto central. É a intencionalidade. O ritmo constante e bem devagar tira toda a casualidade da coisa. Ah, boa. Não é um encontro ao acaso. A lentidão sugere controle, deliberação. É quase macabro. É a diferença entre ouvir passos correndo na rua e ouvir passos lentos ritmados te acompanhando. O segundo é muito mais assustador, Com certeza. porque implica uma consciência, um propósito direcionado a você. O texto pega o familiar e o contamina com essa intenção sinistra. E essa intenção explode no primeiro relato que o texto traz, lá da região do Alto do Moura. A cena é clássica. Um ciclista sozinho, voltando para casa. Uhum. Ele vê uma luz vermelha refletida nos paralelepípedos. E a reação dele é a que a gente teria. Pensou ser outro ciclista. Nada demais. A mente tenta normalizar, né? É um mecanismo de defesa, né? O cérebro quer nos proteger da ideia de que algo está fundamentalmente errado. A narrativa constrói essa normalidade só para poder destruir logo em seguida. O impacto fica muito mais forte. Reduz a velocidade. E o texto diz, pausadamente: a luz também reduziu. Putz. Aí ele deve ter sentido um calafrio. Para testar, ele acelera. E claro, a luz acelerou junto. Isso é muito mais que uma perseguição. É uma mímica, um espelhamento. Como assim? Em muitas histórias de terror, isso remete à ideia do doppelganger, do duplo, ou do reflexo que ganha vida própria. O terror aqui é psicológico, profundo. A entidade não está tentando te alcançar para atacar. Ela tá Brincando. se comunicando de um jeito terrível, dizendo: eu tenho total controle sobre você.
Eu posso ser você. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Para mim, o medo era da perseguição física. Mas essa ideia de que a criatura está só te imitando é muito mais assustador. Tira toda a sua autonomia. Você vira um fantoche. Exato. A ameaça se torna existencial. Quem está no controle? Sou eu que dito o ritmo ou eu tô só reagindo a algo que me reflete? Essa perda de agência é um medo humano básico. O ciclista não está mais pedalando, ele está sendo dançado. Caramba. E o clímax desse encontro é numa curva indo para a Serra dos Cavalos. A atmosfera muda. O texto diz que o silêncio ficou pesado. Ótima descrição. E o autor isola o protagonista de propósito, tira tudo. Não tem carro, não tem voz, só a própria respiração dele, ofegante, e o som da outra bicicleta. É uma técnica clássica para amplificar o medo, o isolamento sensorial. Ao tirar os outros estímulos, a narrativa força todo mundo, o personagem e quem lê, a focar só na ameaça. O mundo encolhe para duas coisas, a presa e o predador. E aí vem a parte que, para mim, é o golpe de mestre. O texto descreve o que o ciclista não viu quando olhou para trás. A citação é: não viu rosto, não viu camisa, não ouviu voz. A única coisa concreta era a luz vermelha. A gente sempre espera a descrição do monstro, né? Mas aqui, a falta de detalhes é o que dá medo. Porque o vazio é mais assustador que um rosto horrível. Você está apontando por uma das ferramentas mais poderosas do terror, o poder da sugestão. Ao negar características humanas, rosto, voz, roupa, o texto impede que a gente categorize aquilo. Ah, entendi. Não é um homem, não é uma mulher, não é um bicho, é um não ser. E a nossa mente odeia o vácuo. A gente preenche esse espaço em branco com o que a gente mais teme. Para alguns, a luz vermelha é um olho. Para outros, um sinal demoníaco. Um monstro que é descrito tem limites. Um monstro que não é descrito... É ilimitado. Exato. Ele se torna um reflexo dos nossos medos pessoais. Faz todo sentido. É como se a história nos desse um molde e a gente mesmo despejasse nossos piores pesadelos ali dentro. Isso. E a partir daí, o texto mostra como o medo vira contágio. A lenda sai do alto do Moura e começa a se espalhar, com comerciantes perto da estação ferroviária comentando casos parecidos. E esse é o momento crucial. É quando um relato pessoal vira folclore. É a validação social. Não é mais a história daquele cara, mas as histórias que o povo conta. O boato, né? O boato, a conversa no bar, é aí que a lenda ganha corpo, ganha vida própria. E o padrão dos novos relatos tem uma variação sutil que é igualmente assustadora. O texto dá um exemplo de alguém que sentiu que estava sendo seguido. Parou, olhou para trás e não havia ninguém. Que talvez seja ainda pior. Pior, né? Com certeza. Porque introduz a dúvida interna. Será que eu imaginei? Eu tô ficando louco? Isso conecta com o que a gente falou. A lenda não deixa cicatriz física, deixa cicatriz psicológica. E o texto fala isso na lata. Nenhuma câmera registrou. Nenhuma foto saiu nítida. Apenas relatos. A força da lenda está justamente na falta de prova material. Então, a força não está na prova, mas no fato de que ninguém tem a prova. Só a sensação. Isso torna todo mundo uma vítima em potencial. Exato. Democratiza a lenda. Não tem um dono da verdade. Cada relato vago, tipo, eu senti um arrepio, ou parecia que tinha alguém ali, adiciona uma camada de credibilidade social. É uma construção coletiva do medo. E o texto sugere que essa entidade, o ciclista, não é caótica. Parece que ela tem regras. Sim, e essas regras dão uma camada de verossimilhança que a deixa ainda mais assustadora. Como assim? Um monstro imprevisível assusta, mas um monstro com método, com uma lógica, isso aterroriza, sugere uma inteligência. O texto diz que ele gosta de ruas largas e postes altos, não de becos escuros. O alvo também é preciso. Pessoas que pedalam achando que estão sozinhas. E o timing? Ele não aparece em noite de festa. Aparece quando a cidade dorme. Essa dos postes altos é para se esconder nas sombras. É uma ótima leitura. A rua larga com postes cria o cenário perfeito para o suspense. Não é escuridão total, mas um jogo de luz e sombra.
perfeito para ver vultos, para sentir algo pelo canto do olho. É o palco ideal para esse terror de sugestão. E o fato de evitar festas e preferir o silêncio. Reforça a ideia de um predador, que escolhe o momento de maior vulnerabilidade da presa. Quando não tem testemunhas e o mundo dorme. E o alvo? Pessoas que pedalam achando que estão sozinhas. Isso é de uma crueldade psicológica imensa. É a violação de um santuário. Pedalar sozinho à noite, para muita gente, é um momento de paz, de meditação. A lenda pega esse momento e o transforma num palco de pavor. O ataque não é o corpo, é a mente. Aquela certeza de que estamos sozinhos com nossos pensamentos. E a lenda diz: você nunca está. Nunca. A frase final, que resume a experiência, é a essência de tudo. A certeza de que alguém esteve ali, mesmo sem estar. Isso encapsula o terror do inexplicável. A vítima não tem a história de um ataque para contar, mas de uma sensação. E sensações são impossíveis de provar ou de refutar. É o combustível perfeito para uma lenda. O trauma não é o evento, é a memória, a incerteza que fica. A pessoa vai voltar a pedalar à noite? Se voltar, vai ficar olhando para trás o tempo todo. A lenda já venceu. Já venceu, porque ela se instalou na mente da vítima para sempre. Resumindo então, a gente viu que a narrativa constrói o suspense usando um som familiar, depois usa a mímica como terror psicológico e, por fim, estabelece uma lenda poderosa que se baseia na ausência de provas. Exato! Apenas em relatos e sensações. E o texto termina em aberto, né? Sugerindo que a história não acabou, que os ciclistas sem nome não parem em uma cidade só. E essa conclusão é uma jogada brilhante. As perguntas finais: você já ouviu algo parecido em Caruaru? Já sentiu que não estava sozinho? Elas quebram a quarta parede. É um convite. É um convite direto para quem lê se tornar parte da lenda, para examinar os próprios medos. A história não termina na última palavra, ela pula da página e vai morar na cabeça da gente. Exato. E a pergunta vai ainda mais longe. Na sua cidade, existe uma lenda assim? Isso universaliza a história, transforma o ciclista de Caruaru num arquétipo. Sugere que talvez toda cidade tenha a sua versão desse medo. O nome muda, os detalhes mudam, mas a essência do perseguidor silencioso na noite é universal. O texto pergunta se existe uma lenda assim em outras cidades. E isso me deixa com uma reflexão, sabe? Será que toda cidade tem mesmo o seu ciclista sem nome? Uma figura, um vulto que personifica aquele medo inexplicável que a gente sente na vastidão urbana da madrugada? E se essas lendas não forem só histórias, mas manifestações diferentes de um mesmo sentimento universal de vulnerabilidade? Aquele sentimento que todos nós compartilhamos quando as luzes se apagam, o mundo se cala e a gente percebe com um arrepio que o silêncio, ele nunca é completo.